Olá, me chamo Kleber. Venho apresentando aqui uma série, uma playlist de vídeos sobre SGBDs. E dentro desta série temos os vídeos sobre normalização, o tema normalização. Eu recomendo que você assista o primeiro vídeo desta série, onde eu falo sobre tabelas não normalizadas, depois sobre a primeira forma normal, e este vídeo agora vai tratar sobre a segunda forma normal de um banco de dados. Bem, pessoal, então antes de dar andamento ao conteúdo proposto aqui, eu gostaria de deixar a errata referente ao vídeo anterior, onde após eu realizar a normalização do banco, eu fiz ali um modelo lógico de maneira textual e realizei o relacionamento entre as entidades. Pois bem, aquele relacionamento eu não utilizei de critérios de cardinalidade. Assim sendo, ele não está apropriado para o que eu quero propor aqui futuramente, tá? Mas, a título de estudo, tá tudo certo, beleza? Caso tenha alguém aí com um senso crítico apurado, de repente se questionou por que eu coloquei chave estrangeira numa determinada entidade e não em outra, então já esclareço aqui. Continuando. Meus caros, é o seguinte, segunda forma normal, ela possui dois requisitos para dizer que o seu banco passou para a segunda forma normal. Tá? O primeiro deles é que ele já esteja na primeira forma normal. Então, esse requisito a gente já atendeu. O que isso quer dizer? No exemplo proposto aqui, eu tinha lá dois campos multivalorados, que vocês perceberam que eu transformei eles em entidades, endereço e telefone. Pode acontecer no dia a dia de mesmo este campo multivalorado, esta tabela aninhada, possuir outros campos multivalorados. Então, eu realizar essa atividade uma única vez não quer dizer que o meu banco está na primeira forma normal. Então, assim, ó, passei para a primeira forma normal e o campo endereço ainda possui multivalores, eu preciso aplicar a técnica novamente, até que eles não existam mais, beleza? Caso alguém tenha alguma dúvida a respeito disso. Então, sanada essa dúvida a respeito da primeira forma normal, então já atendemos o primeiro requisito. O segundo requisito da segunda forma normal é que os campos não possuam dependência funcional parcial. Tá? E o que é essa dependência parcial funcional? Pois bem, eu vou demonstrar aqui para vocês. Nessa nossa tabela nós temos essa dependência. Tá? Aqui na tabela usuário, nós temos um campo da primary key, que é a identificação. Então, através desta identificação, a gente obtém todos os dados deste usuário, né, o registro dele. Então, quando a gente solicita lá para o banco, futuramente, né, quando realizarmos um select, e a gente apontar que a gente quer o nome e o sobrenome do registro número 1. Então, ele vai me trazer Kleber Pereira de Almeida. Tá? E assim funciona para todos os demais campos. E-mail, nome, sobrenome, sexo, permissão. Porém, nós temos aqui mais à frente uma tabela aninhada, né, que eu já expliquei lá no início para vocês, que também possui um campo de identificação. É uma tabela de acessos. Então, cada vez que o usuário realizar um acesso no meu sistema, eu quero salvar o número de IP dele, a data e a hora que ele realizou esse acesso. Para uma possível auditoria aí futura, enfim, eu quero salvar essas informações. Porém, vamos tentar simular um select aqui, tá? Raciocinem comigo. Eu quero saber quando que o usuário, o registro de identificação número 1, realizou o primeiro acesso. E aí muitos podem dizer, ordene por data, né? Mas
ordene ou pega a identificação, enfim, existem várias formas. Aqui nessa simulação eu coloquei uma identificação. Então, o primeiro acesso do usuário número 1 foi aqui, ó, dia 2/10, 2020, 19h55, tá? Vocês percebam que para eu obter essa informação, eu precisei de duas identificações, como se fossem duas chaves primárias. Eu precisei da identificação do usuário e da identificação do acesso, porque o Kleber ele realizou 2 acessos. Então como é que eu sei qual foi o primeiro? Porque eu peguei a identificação de número 1 do registro do usuário de número 1. Então olha só, eu precisei de duas identificações. Isso aqui caracteriza uma dependência funcional parcial. É isso aqui que é a dependência parcial. É quando quando o campo da sua tabela necessita de mais de uma, ela tem uma dependência de mais de uma identificação. Como se fossem duas primary keys. Então isso não pode existir. Vamos tratar então aqui essa tabela para passar para a segunda forma normal. Para isso, nós temos que fazer o seguinte: identificar quais são os campos que possuem a dependência parcial e desmembrá-los, né, criando assim uma outra entidade. Então vamos identificar o número de IP do acesso do Kleber. Depende da identificação dele, Kleber é número 1, e depende da identificação do acesso. Então, esse é o primeiro acesso dele, foi esse IP. O segundo acesso dele, aqui ficou o mesmo IP, mas se ele tivesse acessado de outra rede, então seria um outro endereço de IP, mas que também estaria dependendo da identificação do acesso, como da identificação do registro do usuário. Tá? Então, o número de IP, já sabemos que é um campo com dependência parcial. A data e a hora, também, né? Ou seja, a data que esse IP acessou está relacionada à identificação número 1. A data que esse outro IP acessou está relacionada à identificação número 2, que está relacionada à identificação do usuário. Então, os campos IP e data, eles possuem uma dependência parcial. O campo identificação, ele sai daqui porque o próprio nome já diz, ele é uma identificação do acesso. Então ele vai junto com esses campos, tá? Então para isso, gente, se eu for realizar um mapeamento deste banco, então o mapeamento ficará da seguinte forma. Vamos fazer aqui então a nossa segunda forma normal, tá? Então temos aqui a tabela usuário, onde possui, né, o campo de identificação, chave primária, né, dentre outros campos. Então, a gente vai colocando cada um dos campos aqui, como vocês já viram no vídeo anterior. Isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Permissão, não pode ter acento. Opa, e aí aqui acabou, tá? Fecho parênteses, significa que essa é uma tabela só, acabou. E aí eu tenho uma outra tabela chamada endereço, tá? Porque também caractere especial não pode. Então a gente tira ali esses caracteres, tá? O endereço ele tem, além da identificação tipo, o logradouro, o número desse logradouro, tá? Que bairro. Poderia ter estado também. Gente, o céu é o limite, tá? Aí os dados que vocês necessitarão no sistema de vocês, vocês têm que fazer o levantamento. Para essa simulação são só esses aqui. Também, lá na primeira forma normal, a gente já separou aqui o campo telefone. A gente já separou numa nova tabela, né? O campo telefone, onde temos o número fixo e o celular, né? E agora, na segunda forma normal, nós chegamos a um consenso, tá? Então, estou determinando que isso é um consenso, ou seja, vocês concordam comigo, por livre e espontânea vontade, de que a planilha aninhada de nome acesso, ela passa a ser uma outra tabela. Então, nós temos aqui também uma tabela chamada acesso,
também possuirá sua identificação, o número de IP do acesso e o campo data hora. Tá? Então, aqui está o nosso banco até o presente momento na segunda forma normal, certo? Porém, nós precisamos aqui, então, agora vamos ser mais criteriosos no mapeamento de banco, né? Então essas são as primary keys, né? As chaves de identificação, número que não se repete e que vai nos dar a identificação dos registros, das tuplas, tá? E agora eu vou realizar o relacionamento. Não pretendo falar sobre cardinalidade neste momento, tá? Então, quando eu for realizar lá o modelo conceitual, o modelo lógico, o DARE e o MARE, e o modelo físico, aí a gente trata dessa questão da cardinalidade, tá? Ou também nessa playlist, num vídeo anterior, já expliquei sobre as possíveis cardinalidades e no que elas acarretam, né? Ou seja, elas vão dar o norte para onde ficará a nossa chave estrangeira, tá? Então vamos realizar aqui o relacionamento. Usuário e endereço. Então, usuário e endereço, na entidade endereço, eu terei uma referência, um campo que referenciará a entidade usuário. Então, esse campo se chamará usuário ID. Então, essa será a chave estrangeira. Ou seja, usuário ID referencia entidade usuário. Agora, um relacionamento entre usuário e telefone. Então, na entidade telefone, na entidade usuário, nós teremos uma chave estrangeira que eu darei o nome de telefone underscore ID. No relacionamento entre usuário e acesso, que é uma nova entidade aí que acabamos de criar, então teremos aqui o campo usuário underscore ID como chave estrangeira. Então, usuário ID referencia usuário, certo? Então, onde temos chave estrangeira, a gente representa. E agora eu vou acertar, hein? Lembram que eu errei no vídeo anterior? Agora já fiquei craque aqui no negócio. Então, a gente coloca aqui, ó. Agora eu vou só pegar o... Cadê o pincel de formatação? Vamos só pegar a formatação e aplicarmos aqui, né, ó, nos demais. Então fica com um sublinhado duplo, tá? E assim terminamos o nosso mapeamento de banco, tá? Ele já na segunda forma normal, beleza? Então espero que vocês tenham entendido, não tenha sobrado dúvidas. Se sobrou, pode deixar aí nos comentários. Eu posso realizar outro vídeo, se for uma dúvida complexa, de repente, como posso, de repente, já responder ali para vocês nos comentários, como eu tenho feito aí nas dúvidas simples, tá? Só recapitulando, antes de eu finalizar, para passarmos para a segunda forma normal, é necessário que já tenhamos passado para a primeira forma normal e eliminamos as dependências funcionais parciais. Aí sim o nosso banco passou para a segunda forma normal, beleza? Primeira forma normal, recapitulando, para passarmos o banco para a primeira forma normal, é necessário que não existam campos multivalorados. Temos que transformar eles, ou, aí nós temos duas opções, ou em vários outros campos na mesma entidade, essa é a primeira, ou criarmos uma nova entidade com aqueles campos multivalorados. Essa é a segunda opção, que foi o que eu realizei aqui, mas a primeira também estaria certa, beleza? Então, espero vocês aí para a terceira forma normal, espero que não tenha restado dúvida, mas se restou,
Fiquem à vontade aí. Até mais.